Olá, meus amigos. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. É com prazer aqui que estamos de volta nessa quarta-feira, novamente, dia 28 de abril já, hein? Já terminou o mês de abril de 2021. Estamos fazendo novamente uma análise das grandes palavras do Mestre Jesus grafadas no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que foi escrito pelo nosso grande amigo, hoje espírito imortal, Caibar Schutel, Caibar de Souza Schutel, do qual tivemos a grande oportunidade ontem de falar a respeito da vida dele com o Gutenberg. É um espírito de luz e que merece realmente ser estudado, ser lido. Muitas passagens muito interessantes que eu recomendo para vocês. Agradecemos a presença de todos, ficamos felizes de estar novamente com saúde presentes e todos que possam estar junto conosco nessa transmissão. Hoje teremos a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos. E teremos pessoas muito queridas juntos de nós, como Rafael Papa, Solange Savino. Estaremos comentando os aspectos dessa parábola, que nos trará muitos conceitos, pois é uma parábola que realmente bastante estudada. Quando a gente procura pela internet, pelo YouTube, existem bastante transmissões e publicações nesse sentido, dando seus comentários de pessoas muito iluminadas. Realmente a gente agradece essa oportunidade de dar por aqui. E vamos já começar, então, a trazer os nossos amigos aqui para a nossa plataforma. A gente agradece bastante a Rádio TV Web Espírita Esperança, o IDEAC, aí todos os nossos parceiros transmissores. A gente começa com a Solange. Boa noite, Solange, nossa grande amiga aí do Centro Eurípides Barçanufo, de Pindamonhangaba. Hoje, estreando no programa com a sua interpretação da parábola junto com o Rafael. A gente dá uma boa noite, agradece a disponibilidade. Ficamos muito felizes de estar com você, Solange. Boa noite, Walter. Boa noite, amigos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço o convite, a oportunidade de participar dessa conversa, desse bate-papo sobre a parábola do filho pródigo. E parabenizo o Walter pelo trabalho das quartas-feiras à noite, que são sempre muito iluminadas, cheias de aprendizado. Então, meu nome é Solange, eu vou me apresentar. Eu sou professora, moro em Pindamonhangaba, e atualmente eu trabalho especificamente com educação especial, que é um trabalho que eu amo muito. Sou frequentadora e trabalhadora do centro da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, em Pindamonhangaba, e nós carinhosamente chamamos de Casinha de Eurípides, que é uma grande família, né? Boa noite a todos. Solange, fala um pouquinho para a gente da sua experiência com os livros, né? O que você faz na casinha, que é tão importante, que a gente estava comentando agora há pouco, né? Sim. Desde que eu comecei a frequentar a casinha, logo em seguida eu já apareceu, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? E apareceu a oportunidade de trabalhar na livraria, então eu comecei com o Gustavo Ramos Melo. Quando eu aprendi tudo que eu sei, o Gustavo Ramos Melo, que é expert, né, em livros, literatura espírita, ele que me ensinou tudo isso. E aí hoje a gente ajuda, auxilia na manutenção da livraria e da biblioteca da Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Eu também sou professora de português, né? Então eu também eu gosto muito de livros. Que bom, pessoa feita a leitura, a gente sabe que hoje a gente estava comentando, né, Rafael, que agora a mudança das mídias fazem com que nós tenhamos umas outras sensações, aí a parte sensorial está sendo estimulada de maneira diferente. Até a Solange veio nos dizendo que ela ensinava até os seus alunos a gostar do cheiro dos livros, que fazia parte não somente o conteúdo, mas era todo um conjunto o qual era oferecido aos seus alunos. Isso muito gratificante. É legal de saber tantas pessoas formadas por ela, que hoje têm o hábito da leitura, e a gente sabe que o instruí-vos é tão importante na doutrina, né? Para que a gente possa conhecer e ter tantos conhecimentos nos dados através da leitura, porque, afinal de contas, existem tantas obras maravilhosas e que a gente, ao longo da nossa vida, cada um ao seu momento, cada um ao seu ponto, vai descobrindo, né? Solange, obrigado, então, pela presença sua. A gente vai agora pedir para o Rafael se apresentar, o nosso amigo Rafael Papa, algumas vezes já junto conosco, antes de lermos a parábola. E aí, Rafael, como é que você está? Juiz de Fora, está tranquilo? Tem tido muito trabalho com seus livros, das parábolas? Como é que andam as coisas? Boa noite.
Walter, né, Solange. Muito feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, batendo um papo sobre as parábolas, né. Fiquei muito encantado com a atividade da Solange, né, porque o Walter eu já conheço, né, conheço alguma coisa do trabalho, né, até por termos alguns amigos em comum. A Solange eu não conheço, mas se falou em Eurípides, né, Eurípides e Caibar tem alguma coisa bem especial, né, então fiquei muito feliz, porque são os grãos de mostarda, né, são as pequenas coisas que nós não enxergamos, são as pequenas ações do cotidiano que transformam vidas. E a gente fica muito feliz de ver alguém, né, se dispondo a um trabalho de livraria, né, um trabalho de incentivo à leitura. É isso que muda o mundo, né? É isso que nos faz, isso que nos contagia, né? Não apenas uma palavra, não apenas uma palestra, não, mas ações, né? Ações do bem, ações positivas. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, de coração, que a gente possa ter um estudo bem bacana, né? A minha proposta é que vocês fiquem aqui comigo, né? Não me Mas abandonem. nós vamos ficar com você, mas nós vamos deixar você bem à vontade um pouquinho de tempo para sozinho, na sua Não, concentração. A tela vai ser, o palco vai ser exclusivamente seu durante um tempo. E a gente de vez em quando dá uma entradinha, volta, fala alguma coisa também, para não deixar você triste, então. Pode ser assim? mais ou menos, né? Sempre que mando. A gente faz, vamos fazer o seguinte, então. A gente normalmente deixa a pessoa durante o tempo que ela quer falar. Então, nós vamos dar algum tempo para você e a gente, logo em seguida, Ó, eu falo 10 você nos minutinhos chama e chamo e vocês, então. a Vocês gente podem. continua, então. Mas Fechou, fechou. vamos dar uma lidinha na parábola, então, porque a gente Tá sabe legal. que nós temos aí o horário do próprio Rafael que está nos prestigiando aí com sua vinda, né? E temos que respeitar o horário das pessoas. Gente, vamos Verdade. lá então. Então eu dou um abraço bem forte a todos aí que estão presentes. Não vou citar nomes, porque tanta gente querida e pessoas se manifestando, daqueles que estão presentes quase sempre, outros pela primeira vez. Obrigado aí pela presença, realmente muita luz a todos, muita paz e que essa parábola possa entrar em nossos corações aí com belos ensinamentos, né? Então vamos lá, gente, vamos colocar a parábola aí destacada para a gente poder ler. Então vamos lá. Parábola do filho pródigo. Aliás, eu vou fazer um comentário que é o seguinte: o comentário de Caibar no livro ele é bastante extenso. Então, eu selecionei uma parte do comentário dele para que a gente possa comentar com vocês, entender um pouquinho o pensamento de Caibar Schutel e depois passar para o Rafael e para a Solange para que eles continuem, tá ok? Então vamos lá. Parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Caindo, porém, em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi ao seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele. E correndo, o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha. E ponde-lhe o anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora,
O seu filho mais velho estava no campo, e quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança, e chamando os criados, perguntou-lhes o que era aquilo. Um deles respondeu: Chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou, e não queria entrar. E sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas, quando veio este, teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. A gente encontra esse relato em Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Vamos lá, então, para o comentário parcial de nosso amigo Kai Bar Schutel. Esta parábola imaginosa, relatada pelo evangelista Lucas, é a doce e melodiosa palavra de Jesus, dizendo aos homens da bondade sem limites, da caridade infinita de Deus. Ambas as individualidades, que representam o filho obediente e o filho desobediente, simbolizam a humanidade terrestre. O pai de ambos, aqueles filhos, simboliza Deus. Uma pequeníssima parte da humanidade, personificada no filho obediente, se esforça por guardar a lei divina e permanece, portanto, na casa do pai. A outra parte personifica o filho desobediente, que, de posse dos haveres celestiais, dissipa todos esses bens e vive dissolutamente até chegar ao extremo de ter de comer as alfarrobas que os porcos comem. Este extremo é o que força a voltar à casa paterna, onde, acolhido com benemerência e conforto, volta a participar das regalias concedidas aos outros filhos. Em resumo, esta simples alegoria, capaz de ser compreendida por uma criança, demonstra o amparo e a proteção que Deus sempre reserva a todos os seus filhos. Nenhum deles é abandonado pelo Pai Celestial. Tenha os pecados que tiver, pratique as faltas que praticar, porque se é verdade que o filho chega a perder a condição de filho, o pai nunca perde a condição de pai com todos, porque todos somos criaturas suas. Estejam eles onde estiverem, quer no mundo, quer no espaço, quer neste planeta, quer em um país longínquo, ou seja, noutro planeta, com um corpo de carne ou com um corpo espiritual, o Pai a nenhum despreza, a nenhum abandona, porque nos criou para gozarmos da sua luz, da sua glória e de seu amor. O Pai Celestial não é o Pai da carne e do sangue, como disse o apóstolo. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue são corruptíveis. Só o Espírito é incorruptível. Só o Espírito permanece eternamente. O Pai Celestial é Espírito, é Deus de verdade, Deus vivo. Por isso, seus filhos também são espíritos, que permanecem na imortalidade. A luz, a verdade, o amor não foram criados para os corpos, mas sim para as almas. Como poderia Deus criar um filho pródigo, a não ser para que ele, depois de passar pela experiência dura do mal que praticou, voltar para seu Criador e, arrependido, propor o não mais ser perdulário, mas adaptar-se à vontade divina e caminhar para os destinos felizes que lhe estão reservados? Como poderia Deus criar uma alma ao lado de um inferno eterno? Que pai é esse que produz filhos para mandá-los atormentar para sempre? A parábola do filho pródigo é a magnificência de Deus e, ao mesmo tempo, o solene e categórico protesto de Jesus contra a doutrina blasfema, caduca e irracional das penas eternas do inferno, inventada pelos homens. Não há sofrimentos eternos, não há dores infindáveis, não há castigo sem fim, porque se os mesmos fossem eternos, Deus não seria justo, sábio e misericordioso. Há gozos eternos, há prazeres inextinguíveis, há felicidades indestrutíveis por todo o infinito, esplendores por toda a criação, amor por toda a eternidade.
Então, meus amigos, vejam que lindas palavras temos aí para que possamos seguir juntos nessa linda parábola de Jesus, que eu acredito que não foi vista na tela pelo que eu estou vendo aqui. Eu peço desculpas para vocês se isso aconteceu. Espero que a minha locução tenha sido suficientemente boa para que vocês tenham compreendido o sentido dessa parábola. Por algum motivo, não entrou. Vamos abrir para o Rafael aqui. Rafael, não entrou o escrito? Entrou. Ah, entrou? Ah, tá ok. Porque quando eu Claramente. voltei... Para mim apareceu, né? Também, né, Solange? Para você? Ah, então tá ótimo. Então me desculpa que na hora que eu voltei para a tela eu não vi. Então eu imagino que ela saiu Deu para ver segundos antes. Ótimo, que bom. Gente, essa parábola é muito bonita realmente. Ela faz um par com a última que fizemos, da dracma perdida, onde falamos muito de arrependimento, de comportamento perante a família e perante Deus, né, os nossos conceitos que podem ser revistos a qualquer momento. Rafael Papa, com muita honra, nós passamos a palavra para você. Então, nós vamos deixá-lo aí na solidão da tela, mas nós estaremos amparando você aqui pelo broadcast aqui por trás, tá ok? Fique à vontade. Obrigado, viu? Obrigado, velho. Então, meus amigos, agradecer ao Walter, né, pela oportunidade de estar aqui também, né, conversar sobre essa parábola. Vou fazer só alguns apontamentos aqui, algumas questões que eu percebi, né, ao ler a parábola, né, ao perceber o texto de Caibar Schutter, o quanto que esse homem era corajoso, né, para naquele tempo ainda, né, escrever uma obra como essa, tirar esses insights, né, coletar informações, e com certeza fantástico, né? A apreciação de Caibar é praticamente perfeita. Com certeza um grande estudioso do Evangelho, né? Um homem muito predestinado, né? A vir à Terra e realizar grandes obras, seja no campo da divulgação espírita. E essa parábola é muito bonita, né? Alguns chamam de parábola do filho pródigo, né? Que é o filho que desperdiça, é o filho que perde, né, recursos, e também a parábola dos dois filhos. A parábola tem um contexto, mas pode ser chamada pelos dois nomes, né, parábola do filho pródigo e parábola dos dois filhos. É importante a gente perceber que logo no início do texto, né, para a gente poder chamar de parábola dos dois filhos, a gente faz uma leitura breve, recapitulando, que ele repartiu seus haveres entre ambos, né? Não foi apenas o filho pródigo que recebeu o bem, né? Mas o filho mais velho também recebeu. Então, Jesus aí, em todas as traduções, ele traz para a gente essa questão de que, embora o filho mais novo tenha se disparado, né, tenha se direcionado a uma terra distante, o filho mais velho também recebeu sua parte de herança. Então, os dois são pródigos, né, os dois são equivocados, dissolutos, né? E uma questão muito importante que eu percebo antes de navegar na parábola, em relação ao contexto, né, é porque muitas vezes a gente fica imaginando o filho pródigo, né? Aquele filho que saiu de casa, né? E às vezes a gente envereda pela história, esquece de retirar o espírito da letra, retirar aquele conteúdo, né? Aquele pano de fundo que está por detrás daquele manancial rico. Porque se eu pegar essa parábola e colocar debaixo do braço e for até Júpiter, por exemplo, eu conseguirei ler a parábola e aqueles habitantes, embora tenham um perispírito muito mais sutil, possivelmente eu não os visualizarei, possivelmente não serei escutado por eles, mas se por algum motivo eu conseguir chegar em Júpiter, eles vão entender a parábola do filho pródigo. Porque o conteúdo do evangelho é um conteúdo divino, né? É um conteúdo das leis universais. Embora cada orbe, cada globo planetário, de acordo com a sua natureza, estamos aqui numa natureza de provas e expiações, tenha uma necessidade, né, de aprendizado,
tem as suas conveniências, né, de leis de acordo com cada orbe. Nós temos essa necessidade, porque o habitante está de acordo com o orbe que nós estamos, é importante a gente dizer isso. Se nós chegarmos em Júpiter um dia com o Evangelho, nós seremos entendidos, nós seremos compreendidos por eles, mas não pelas palavras, mas pelo amor, né, pelo sentimento que o Evangelho nos traz. E essa parábola é uma história, mas é a história de não só um garoto, um jovem rapaz que decide sair de casa, né, que fere a lei de primogenitura, né, dos tempos do Antigo Testamento. Possivelmente esse homem seria apedrejado ao fazer essa solicitação, o que demonstra também o livre-arbítrio, uma forma, né, que Deus tem de permitir que suas criaturas pensem, emitam seus comportamentos, que desenvolvam suas atitudes. Então nós percebemos nesse jovem o livre-arbítrio dado por Deus, né? Um livre-arbítrio que faz com que ele possua condições de optar pelas resoluções da sua vida, né? Que ele possua condições de fazer as suas opções, as suas escolhas, e ele escolheu se distanciar do Pai, né? Escolheu naquele momento promover uma desconexão com Deus, porque esse Pai nada mais é do que Deus, né? Então ele escolheu promover essa desconexão com Deus, mas nós não estamos falando apenas de uma desconexão religiosa, porque Deus está por toda parte. Então, quando a gente analisa a parábola do filho pródigo, achando que é apenas uma parábola para religiosos, nós estamos cometendo um grande equívoco. Emmanuel vem dizer que o filho pródigo respira em todas as organizações do globo. Vem dizer que todos nós somos filhos pródigos. Existem filhos pródigos no campo da economia, no campo da ciência, no campo da sexualidade, no campo da história, no campo da religião, né? Então, todos nós somos filhos pródigos. Habitantes de um mundo de provas e expiações são filhos pródigos. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Em algum momento da nossa existência, decidimos não seguir as leis de Deus. Então, por si só, já somos filhos pródigos. Só por esse fato. Só pelo fato de não ter escolhido, não ter optado seguir as leis de Deus, em algum momento da nossa evolução espiritual, fomos exilados para um orbe de provas e expiações. Quem nos traz isso é Santo Agostinho. Em 1862, vem trazendo os componentes. Quais são os componentes de um mundo de provas e expiações? Os componentes são esses: raças primitivas, raças selvagens e pessoas que decidiram não seguir as leis de Deus. E a maior parte de nós somos esses indivíduos, esses espíritos, cada qual com a sua singularidade, com as suas percepções, com as suas peculiaridades, mas com as suas escolhas íntimas, né? Então vamos para uma terra distante, né? Vamos para uma terra diferente. Então, muitas vezes, a pessoa, como nós dissemos, o filho pródigo que respira, ou seja, ele vive nos diversos cenários da vida. Então a gente acaba sendo um pouco filho pródigo quando não perdoa, a gente é um pouquinho filho pródigo quando olha para o outro e emite um julgamento mais severo, nós somos um pouquinho filho pródigo quando nós decidimos não respeitar o nosso corpo físico, nós somos filhos pródigos todos os cenários da vida onde corrompemos as leis divinas, onde lesionamos as leis divinas. Porque nós precisamos estar quites com essas leis. Nós precisamos atuar ao lado das leis divinas, e à medida que nós não atuamos,
ao lado das leis divinas, nós acabamos sofrendo consequências. E a consequência desse jovem rapaz foi ter ido para uma terra distante e já passa fome, né? Ele passa uma fome cruel. E é bem interessante porque o termo fome, quando Jesus traz fome no Evangelho, a gente tem que ampliar a perspectiva e trazer o Antigo Testamento. Porque desde Abraão, quando a gente fala de fomes severas, dificuldades, né? Desde Abraão, fome quer dizer castigo de Deus. Passou por uma severa fome, então o povo foi castigado. Hoje, com as luzes da doutrina espírita, nós já conseguimos olhar, perceber por um outro ângulo. Não existe castigo de Deus. Existe um efeito e uma causa inteligente. Uma causa inteligente que não é tão inteligente, porque nós seguir as leis de Deus não é uma coisa tão inteligente. Mas tem um efeito. Então nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. E por isso nos distanciamos de Deus, passamos por dificuldades, encontramos tribulações nas nossas vidas. Nós vamos descobrir, por exemplo, no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, que quanto mais imperfeições nós temos, maiores são os nossos sofrimentos. E quando nós atuamos nessas imperfeições, quando nós reconhecemos, quando nós olhamos para dentro de si, nós conseguimos ressignificar essas imperfeições, nós conseguimos ter um outro olhar perante a vida. Um outro olhar. Então, a proposta do filho pródigo, que acaba comendo com os porcos, que é sinal de uma impureza, porque desde o Levítico, comer com os porcos era sinal de estar impuro, ou seja, é o fundo do poço. Inclusive, os escravos do tempo de Jesus tinham benefícios maiores que esse homem que estava comendo no fundo do poço, mas mesmo assim ele não se arrependia. Mesmo assim, ele continuava a se consorciar com algum cidadão da terra, né? E muitas vezes a gente faz isso na vida. Se a gente se recordar do apóstolo Paulo, por ser um cidadão romano, ele tinha privilégios. E esse homem da parábola tinha privilégios. E ele busca tentar se consorciar com esses homens para também ter privilégios. Ou seja, tentar morar na carne, tentar permanecer no erro, tentar continuar naquela vereda. E o filho pródigo tenta se manter nesse bojo, né? Ao ponto de passar uma fome muito grande, ao ponto de passar uma necessidade tão grande e de ter que refletir, de ter que cair em si, né, que é o verdadeiro arrepender-se, né, que vem do metanoia, que é do grego metanoia, que é o transformar a sua percepção sobre a vida. E aqui eu queria fazer um parêntese, né, porque muitas vezes a gente fala da reforma íntima, muitas vezes a gente pede para as pessoas fazerem uma reforma íntima, né, para transformarem as suas vidas. E muitas vezes a gente olha para a nossa reforma íntima e a gente verifica a dificuldade de transcender o nosso pensamento para resolver questões íntimas, né? Isso nos torna muito mais humano, isso nos torna muito mais próximo da realidade da vida das pessoas que estão na rua, que moram numa comunidade, que moram numa favela, que moram em casas luxuosas. A gente jamais pode divorciar o evangelho da vida das pessoas, né? Então a gente sabe da dificuldade de realizar uma reforma íntima, por conta do orgulho, por conta do egoísmo, por conta desses padrões de comportamento que nós criamos ao longo dos séculos, milênios. E estamos aqui hoje com uma nova oportunidade de recomeçar, com a oportunidade de ressignificar essas questões. Mas, mais uma vez, outro parêntese,
Se nós utilizarmos o Espiritismo com a mesma roupagem que que outras doutrinas do passado, que outras religiões do passado, apenas como um ambiente onde eu vou visitar o centro espírita, onde eu vou fazer parte de um conglomerado social, vou me sentir um ser social, vou dar passes, vou psicografar, vou lavar o chão, vou exercer qualquer atividade dentro daquele local, daquele templo de pedra, né? E quando eu acho que isso é o suficiente para a minha transmutação íntima, né, da minha reforma íntima, a gente acaba tendo um conceito um tanto quanto equivocado, né? Um conceito um tanto equivocado. A gente acaba olhando muito mais para fora do que para dentro. Essa parte do caindo em si. Muitas vezes a gente pensa em viajar, em conquistar territórios, em comprar imóveis, em adquirir carros, em velejar pelos aspectos exteriores da vida. Tendemos a interpretar fatores do mundo que nos cerca, mas pouquíssimas vezes, raras vezes, nós fazemos a viagem interna no nosso planeta psíquico, para as nossas emoções, fazemos uma meditação, como Santo Agostinho nos pede no Livro dos Espíritos. Porque como eu vou cair em mim se eu não conheço os meus erros? Se eu desconheço os meus equívocos? Como eu vou promover uma reforma íntima se eu não tenho uma bússola? Se eu não me reconheço imperfeito? Se eu acho que, ao seguir dogmas, regras institucionais de algum conglomerado religioso, que isso é o suficiente para que eu tenha boas resoluções na minha vida espiritual após o desenlace do corpo físico, então eu estarei me enganando, estarei mentindo para mim mesmo, estarei levando uma vida de filho pródigo. Né? Porque o filho pródigo se arrepende. O filho pródigo volta para a casa do pai. Mas para voltar para a casa do pai, ele assume. Ele assume. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Primeiro ele assume para ele. Depois ele assume para o pai. E ele não se envergonha. Ele é verdadeiro, ele é sincero. Ele é realista, é leal com o seu sentimento. Muito próximo de Paulo, quando diz: o mal que eu não deveria fazer, eu faço. Mas o bem que eu deveria fazer, esse eu não faço. Aí está o resumo da reforma íntima de Paulo. A sua lealdade com os seus sentimentos. A lealdade com aquilo que sente. A lealdade com as disposições emocionais da vida. Saber que ainda não é perfeito. Saber que não podemos ter patamares de evolução disfuncionais com a nossa realidade, com a nossa natureza espiritual, é muito importante. Então é preciso, e aí vem uma questão que Emmanuel nos traz, oração e esforço. Não podemos, como Emmanuel vem dizer, não podemos apenas contemplar a vida espiritual, mas também não podemos ficar nos aspectos rasteiros da vida. Há de haver um equilíbrio entre as partes. Precisamos alçar o voo divino através da prece, da conexão com Deus, mas também precisamos trabalhar para crescermos no bojo da inteligência, do conhecimento, né? Quando a gente percebe um rio, a gente verifica lá os afluentes de sentimentos que precisam ser educados, transformar a nossa raiva num processo de proativo, né? de propostas no bem,
trocar o medo pelo respeito, olhar de fato para a criatura que nós somos, para o ser espiritual que nós somos, que vai além desse corpo de camisas, de óculos, de carros, um ser espiritual. Não apenas saber que somos seres espirituais, mas sentirmos que somos seres espirituais. A mudança, de fato, é aí. Se sentir um ser espiritual, porque quando nós nos sentimos seres espirituais, paramos de querer ser moradores da Terra. Entendemos e compreendemos a necessidade de sermos viajantes, que não levamos nada daqui, que buscamos outras esferas além dessa, somos meta-humanos. Vamos além da humanidade, além do que nos cerca, além do que comer, do que vestir, do que ir ao banheiro, do que se alimentar, do que cheirar, do que pegar dos 5 sentidos da vida que Deus nos oferece. Existe um sentido amplo de espiritualidade. E esse ser tem essa sinceridade consigo mesmo. É isso que eu gostaria de frisar. Para ele se modificar, ele foi sincero com seus sentimentos. Ele foi sincero com seus valores. Ele foi sincero com as questões que ele vivia naquele momento. E isso é um apontamento. Isso é um caminho que todos nós precisamos perseguir na nossa jornada para que possamos reaver o Pai, para que possamos reaver Deus na nossa vida, para que possamos reforçar o anel, como diz o texto, o anel da aliança, do casamento fluídico, com a conectividade, com o fluido cósmico universal. O Pai coloca o anel é o sinal da conexão com Deus. Ele recuperou aquela conexão com Deus, mas é preciso sinceridade. Não a sinceridade dos lábios, não a sinceridade das pompas, mas a sinceridade do coração sincero, verdadeiro, leal, justo. Lembre-se daquela frase de Paulo: o justo vive pela fé. Então temos que buscar essa justiça, essas concepções para as nossas vidas. Então, meus amigos, pouquíssimo tempo, né, para a gente poder falar de uma parábola tão grande, merece parte 1, parte 2, né? Mas trouxe aqui algumas questões e vamos chamar os nossos irmãos aí, o Walter, a Solange, que agora só sou um espectador, viu? Obrigado, Rafael. Grandes palavras, muito boas, muito boa reflexão, e faz com que a gente pense realmente a respeito de cada palavra, de cada frase contida nessa parábola, pois você começou sua fala trazendo para a gente uma coisa muito interessante, em que a gente talvez, por passar muito rápido no início das histórias, a gente passa despercebido, que foi o seguinte, que você disse e nos trouxe como informação relevante, que o pai dividiu a herança entre ambos. Então, quando se analisa de maneira rasteira, de maneira superficial, com visões terrenas, visões sobre as paixões de pais e filhos que somos no momento, a gente percebe, puxa vida, como a minha interpretação talvez, será que está sendo errado dessa parábola? Porque o filho, a gente pensa em que o pai amealha os seus valores materiais, né? Porque no caso a parábola vamos nos referir aos valores materiais. O filho pede para que divida-se a herança em vida, e o pai o faz como ele pede, né? E divide a metade com o filho mais velho que fica e metade com o filho mais velho que se vai. E esse filho perde seu capital em atos, como você descreveu para a gente, não adequados e não apropriados em um país longínquo, que Caibar nos faz relação como se fosse, por exemplo, em um outro planeta, até porque não, pensando espiritualmente, de um ser que se desloca de um lado para outro, mas na parábola vamos ficar aí no superficial de que realmente esse filho foi para um país, para um estado, para uma cidade diferente, e lá perdeu tudo que tinha. Então, esse é um aspecto muito importante na sua fala, eu acredito,
que nos traz o pensamento um pouco mais profundo, que começa a nos motivar a pensar na parábola de uma maneira diferente, e não daquele sentido carnal puro, onde temos as relações com os familiares e nos vemos dentro dela. O que seria de mim, o que seria do meu pensamento como pai, se minhas duas filhas fizessem a mesma coisa? Qual seria a minha reação a hora que ela voltasse de uma maneira fracassada, de quem perdeu tudo e precisou até se alimentar entre os porcos, né? Então a gente traz muito o que você disse agora para a nossa vida diária, para os nossos problemas enfrentados no dia a dia. Esse é um aspecto muito importante. E outro aspecto importante que ela nos traz, que você também falou de maneira brilhante, e que me lembrou, eu tinha até trazido aqui uma lembrança de um texto, no livro Em Busca da Verdade, de Joana de Ângeles, tem um local que se chama Predomínio da Sombra. Então, nesse capítulo, nesse item, Joana de Ângeles, através de Divaldo, nos traz que a sombra, ela entra no comportamento humano de uma maneira que ela faculta a divisão entre o bem e o mal, em que nós temos dificuldade de saber o que é o bem e o mal. E aí nos traz a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde diz, onde está escrita a lei de Deus? Onde eu sei o que é o bem e o mal? E a resposta que nos dão é dentro da nossa própria consciência, né? A divisão entre o certo e o errado, já temos grafados dentro de nós. Então, dentro desse texto, eu vou trazer para você, apenas para vocês, amigos, apenas dois parágrafos, onde Joana de Ângeles nos traz a seguinte mensagem: herdeiros dos instintos agressivos que lhe predominam na natureza íntima, o ser humano jornadeia entre revoltado e temeroso, por efeito das condutas ancestrais. Olha a profundidade. Então, aí a gente já vê um filho e o outro da parábola jornadeando entre o revoltado e o temeroso, e ela já justificando condutas ancestrais que temos dentro de nós, que nos impelem a isso. E na sequência ele diz o seguinte: a necessidade da preservação da vida impele ao imediatismo, à volúpia do prazer, ao significativo desconhecimento dos valores éticos e morais. Ou mesmo quando os conheça, quando a gente conhece esses valores éticos, desconsidere aqueles que podem representar um sacrifício, uma luta nobre, uma abnegação. Então, dentro dessa fala de Joana de Ângeles, a gente pode sentir um pouco da dificuldade que esse espírito tão nobre de Joana também nos traz, de encararmos a vida de frente, diante do que nossa consciência nos pede. Então, aqui estamos aqui. Qual é o caminho que queremos seguir? Então, o comportamento desse pai. O pai é colocado analogicamente como Deus na parábola. Então, ele, que Deus não dispensa seus filhos e não deixa que a ovelha perdida fique perdida e vai atrás dela, então a gente compara muito com essas outras parábolas com um sentido muito profundo. Mas nós vamos dar uma oportunidade para a Solange falar um pouquinho também, que ela deve estar nos ouvindo e ela deve estar cheia de apontamentos para fazer. Solange, a palavra é sua então também. Ok, Walter. Muito obrigada. Eu pensei em alguns pontos específicos da parábola, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre esse gênero parábola. Então, a parábola é uma narrativa que usa alegorias, que usa simbolismo, que usa comparação, analogia para poder transmitir um ensinamento, uma mensagem. E nas parábolas de Jesus, ele usava esses instrumentos e elementos da época, né? Mas, embora a linguagem fosse da época, a mensagem é universal. Pegando o gancho do que o Rafael falou, de Júpiter, eu achei interessantíssimo, né? Então, só que, embora a linguagem seja universal, depende do momento que nós estamos vivendo, da nossa trajetória de vida, da nossa maneira de ver as coisas, né? Dos nossos pré-requisitos como espírito eterno, da nossa leitura de mundo, tudo depende disso. Não é assim, é universal a interpretação, mas depende de nós. E embora Jesus usasse elementos da época, linguagem da época, Jesus é conhecedor de tudo. Ele sabia que as suas palavras, a sua mensagem seria eterna. Ela perduraria séculos, milênios. Então, embora tivesse mudou o contexto social, mudou os paradigmas, mudaram as interpretações, mas a mensagem ainda continua universal. Ela ainda a visão que nós temos da parábola ainda é
uma verdade absoluta, que ela está no íntimo dela, né? E é interessante quando nós lemos a parábola, e a gente, dentro de nós, a gente já aciona um mecanismo que a mensagem, que aciona um mecanismo onde nós entendemos a mensagem implícita que Jesus quer passar. E a gente nem sabe como, às vezes é um conhecimento assim, que é intrínseco nosso, é implícito, está dentro de nós, a gente tem um entendimento, às vezes a gente não sabe nem explicar o que significa aquela parábola, mas a gente entende o que ela quer nos trazer, o ensinamento que ela quer nos trazer, né? E a gente não pode se pegar na palavra ou na figura, porque elas se extinguem, elas se esvaem, e o que fica mesmo é aquela verdade absoluta, aquela verdade profunda, né? A mensagem profunda que Jesus quer nos passar. E o entendimento se faz, né? E parece assim que a parábola é uma narrativa para ser entendida com o coração, né? E cada um entende da sua maneira, de acordo com, é óbvio, como eu já disse, pelo nível de entendimento e de maturidade que a pessoa tem naquele momento. Às vezes a gente faz uma leitura num determinado momento da vida, depois de alguns anos, pega o mesmo livro, a gente interpreta coisas diferentes, analisa elementos diferentes que a gente não tinha analisado, nem tinha percebido na primeira leitura. Então, acontece muito isso com as parábolas, né? Então, embora o entendimento seja pelo coração, né? Um entendimento que simplesmente acontece dentro de nós, e pode ser entendido em Júpiter, como o Rafael falou, entendido por uma criança, como o Caibar falou, ele é entendido por nós todos. Mas ainda bem que nós temos os amigos que fazem os estudos, interpretam e trazem para nós a interpretação mais esmiuçada, mais detalhada, para a gente poder ter um conhecimento e um maior sentido no nosso aprendizado. Às vezes até acontece assim, um despertar quando acontecem os estudos das parábolas, porque a gente não consegue ver o que, às vezes, os colegas, os amigos nos trazem esses ensinamentos, né? E tomando-se em conta as três parábolas que o Walter citou, né, da ovelha perdida, da dracma perdida e agora do filho pródigo, né, as três parábolas estudadas até agora, elas fazem parte da trilogia, cujo tema central é a redenção, a misericórdia de Jesus para conosco. E o mais interessante é que na parábola do filho pródigo tem um elemento a mais que não tem nas outras parábolas, né? Que é o livre-arbítrio, que o Rafael citou, a liberdade que o pai dá para o filho seguir seu caminho. Então, veja, na parábola da ovelha perdida, o pastor deixa o seu rebanho e vai atrás da ovelha perdida. Na parábola da dracma perdida, a mulher tem 10 dracmas, perde uma, e mesmo tendo as outras 9, ela vai diligente atrás da dracma perdida. Na parábola do filho pródigo, o pai não vai atrás, muito pelo contrário, ele dá ao filho o que ele quer, o que lhe é de direito, o filho, e dá o livre-arbítrio, a liberdade para o filho seguir seu caminho, e deixa ele seguir para vivenciar, para ter as experiências que ele precisa ter, para amadurecer. E, no fundo, ele sabe que o filho vai sofrer. Mas ele tem consciência de que isso é bom, vai ser benéfico para ele. Quando ele vai voltar mais maduro. Então, é um diferencial das três parábolas, né? E essa liberdade, esse livre-arbítrio, eu faço sempre uma analogia com a doutrina espírita no geral, porque eu vejo assim que a doutrina espírita é uma doutrina de fé raciocinada, que é uma doutrina que nós precisamos, nós aceitamos porque nós compreendemos, nós não aceitamos porque tem que aceitar, nós entendemos e compreendemos porque nós vivenciamos, né? E o filho pródigo, ele fez isso, ele vivenciou, e o pai deixou de viver as experiências que ele precisava viver para poder se arrepender e voltar maduro, consciente. Então, é muito rica essa comparação assim, com o espiritismo, com a doutrina e com essa parábola, né? E
Posso falar mais um pouco, Walter, ou o Rafael vai falar agora? Solange, eu ia só fazer o seguinte, para a gente comentar, que me veio agora, eu vou usar as palavras da Silvia, vou interromper um pouquinho você, porque, olha, a Silvia falou uma coisa que realmente eu próprio sinto, olha, sempre tive dificuldades em entender essa parábola, levo para o meu contexto familiar, não para o real significado. Silvia, não é só você, muitos de nós aqui fazemos isso. Então, a gente sabe que isso, com o tempo, a gente precisa fazer aquilo que o Rafael falou, de desvencilhar, de vivemos a vida espiritual. Somos espíritos encarnados na Terra momentaneamente. Então, precisamos encarar um pouquinho nosso horizonte como um horizonte de transição, como um horizonte de uma escola que estamos frequentando e passamos por diversas experiências. Então, essa intensidade carnal nos desvia da real intenção, nos desvia da real evolução. Então, eu quis interromper a Solange para realmente aproveitar esse comentário da Silvia, e que eu próprio, olha, eu vou dizer para vocês que há alguns anos atrás, não sei quanto tempo, eu conhecia a parábola, mas eu tinha dúvida até o que queria dizer pródigo. Então, o que quer dizer pródigo? Parábola do filho pródigo. Tem pessoas que confundem com prodígio, né? Pródigo, prodígio. Prodígio é uma pessoa especial, de conhecimentos, de iluminação, né? E pródigo, a gente sabe que não tem nada a ver. O pródigo, quando a gente fala parábola do filho pródigo, então a gente sabe que no dicionário é aquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário, um esbanjador, um perdulário, né? Então, uma pessoa que... esse é o sentido. Então, nós temos muitas eficiências, inclusive no português, que a Solange domina, né, Solange? Então, eu acho que a Silvia trouxe de uma maneira brilhante essa sensação que, por muitos de nós, ela deve ter sido sentida. Que nós temos a interpretação muito terrena das parábolas. Nós nos colocamos no papel do pai, no papel do filho, e esquecemos de trazer analogia, que é o que nos faz crescer. Mas eu vou fazer o seguinte, Solange, como nós estamos tranquilos, eu e você, de tempo, e o Rafael vai ter um compromisso daqui a alguns minutos, eu vou passar a palavra para o Rafa para ele fazer umas considerações, para deixar ele livre para daqui a pouco sair. Aí a gente volta, a gente conversa um pouquinho mais. Tá bom? Eu peço licença para você, para a gente liberar, então, aí o microfone do Rafael, para que ele possa conversar um pouquinho com a gente. Rafa, pode liberar o seu microfone, não estou conseguindo aqui. Aí, joia. Foi. Então, eu queria que você fizesse um comentário a respeito da Silvia, o que você acha do que ela falou. Da Silvia é muito importante, né? E quando Jesus conta parábolas, ele tem esse objetivo mesmo, né? Eu costumo chamar parábola, a gente até fez na Parábolas 2, né? Chamar a parábola de um ângulo divino, porque ele é um texto horizontal. Mas a tua maneira de perceber é de acordo com a sua lente, de acordo com a sua experimentação. E no caso da Silvia, como ela percebeu que a parábola tem um contexto familiar e ela conseguiu se encaixar na parábola e tirar proveito para si mesma, excelente. O trabalho foi feito, né? Se por algum motivo ela interpretou a parábola no bojo ali familiar, com seus parentes, com as pessoas que convivem com ela, né? Se por acaso algum filho foi embora e retornou de mãos vazias e ela recebeu como uma mãe, igual aquele pai, o trabalho foi feito, né? O trabalho foi realizado, teve sucesso, né? E claro que a doutrina espírita depois ela vem trazer outras questões, a gente vai transcendendo, né? Ou seja, verticalizando, já que é uma parábola, né? Uma função, né? O horizontal, como eu disse para vocês, a gente pode ir em Júpiter com o evangelho. Muitas pessoas querem ir com robôs, mas eu aconselho a ir com o evangelho, porque lá a linguagem deles deve ser o evangelho, né? Mas é extremamente bonito a gente perceber. E, Walter, se você fizer um texto sobre o filho pródigo, vai sair uma interpretação. Se eu fizer um texto, vai sair outra interpretação. Se a Solange fizer um texto, vai sair outra interpretação. E isso é bonito demais, né? É o que a Maria vem aqui nos dizer, vai depender do momento evolutivo de cada um, de acordo com a nossa lente, daquilo que estamos sentindo, de repente da leitura. Às vezes você leu o Caibar, mas de repente tem outro ponto de Emmanuel que diz alguma coisa para complementar, então a gente vem com outra elucidação. O bacana é utilizar a parábola como ferramenta de evolução espiritual.
fazer isso, né? Utilizar dela para esse processo evolutivo já é um grande passo. Está lá no Livro dos Espíritos que religião boa é a religião que nos faz crescer, ser do bem, né? E para finalizar, já deixando aqui meu abraço a vocês, muito bom conhecer a Solange, espero que nós possamos ser amigos aí, né? O Walter também. Eu queria destacar a humildade do Cristo, né? Porque veio à Terra, fala a língua dos anjos, né? Fala o amor, contempla diversas questões, um espírito que moldou, né? Que ajudou a materializar o orbe. Então ele vem à Terra e conta histórias, né? Olha só que fantástico, né? Olha que humildade, olha que maneira incrível de se expressar, de dizer as coisas. E isso vale muito para mim, porque outro dia eu estava pensando sobre essa humildade, porque muitas vezes a gente conversa com as pessoas em um tom diferente, né? A gente esquece que o outro tem talvez uma cultura, alguns com um palavreado mais sofisticado, outros com um palavreado menos sofisticado, né? Com uma cultura diferente. Então, é importante a gente saber se adaptar às demais condições para não nos parecer ser presunçoso, né, perante as pessoas. A gente vê Paulo, quando ele está lá em Atenas, né, ele está com o Evangelho, ele está com Cristo, ele sabe que ele é o Messias, ele sabe que é o guia e modelo da humanidade, mas ele olha o Deus desconhecido e busca falar a língua dos gregos, né? No entanto, que ele veio dizer, aos gregos falei como grego, né? Aos judeus falei como judeus, aos romanos falei como romano. Então, é o espírito humilde, né? É o espírito que nos coloca acima dos outros, é o espírito que busca trazer a mensagem. O importante é isso, é trazer a mensagem. Porque se Emmanuel tivesse vindo aqui, escrito coisas dificílimas para a gente não entender, a gente teria que abrir o Livro dos Médiuns e ver lá, né? Porque está lá escrito, o espírito evoluído diz muito pouco, né? Mas nesse muito pouco ele diz muita coisa. Então a gente vê a coleção Fonte Viva, 2, 3 páginas. Quando tem 3, né? Olha o quanto que ele diz. Olha o Cabachuta. O quanto pouco que ele diz, mas olha o quanto que ele ofertou de conhecimento. Então, essa parábola... E vocês fechem aí o filho mais velho, né? Porque não deu para fechar, né? Agradecer a vocês de coração a oportunidade de estar aqui. Tão bom falar de parábolas, né? É meu ponto fraco do Evangelho. Quando me chamam, eu venho. Que bom, hein? Bastante. Rafael, obrigado pela presença, sempre abrilhanta aí a nossa noite, a sua presença simpática, seu conhecimento, a sua interpretação muito boa, a gente agradece a sua presença e vamos liberar, que a gente sabe que daqui a um minuto você não está num outro compromisso, você vai manter aí a sua posição física, mas o seu espírito vai estar presente em outra live. Muito bom. Então, um grande abraço, obrigado pela sua colaboração e a gente deixa aí muita luz para você e todos os internautas estão satisfeitos de tê-lo ouvido. Obrigado, e eu volto aqui para ouvir o final, viu? Depois eu escuto. Tá ok, obrigado, fica à vontade, viu? Eu vou me permita remover você então para que você possa ir para o seu compromisso. Obrigado, gente. Até logo, até logo. Tchau, Solange. Bom, gente, então... a gente teve que liberar o nosso amigo Rafael antes, ele tem um compromisso, vamos ficar um pouquinho mais batendo um papo com a Solange, mas realmente o que o Rafael nos diz, ele traz uma informação muito interessante, uma interpretação muito gostosa de ser ouvida, né? As suas palavras entram e fluem de uma maneira muito boa, que a gente possa aproveitar todos esses conhecimentos que ele vem nos trazendo, né? Solange, mas a gente sabe, ele citou Emmanuel, né? E a gente sabe que Emmanuel, em outras palavras, não exatamente com essas, mas ele fala que a gente precisa só dar uma gota de nossa ação, que Deus acaba fazendo todo o milagre do resto, né? Então a gente sabe que nós precisamos apenas um pequeno movimento em direção
à luz, em direção ao correto, em direção à porta adequada. E a partir daí, Deus nos dá 10 vezes mais força, não é isso? É verdade, Walter, porque na análise dessa parábola acontece exatamente isso, né? Porque a gente pode, como a Silvia falou, olhar pela ótica familiar, sim, mas também a gente pode olhar pela ótica espiritual. O que simboliza essa parábola do filho pródigo? Simboliza a nossa trajetória espiritual. Né? Nós somos criados, somos espíritos, criados por Deus. O Criador nos criou a matéria, criou nosso corpo físico, o perispírito, nos ligou ao corpo físico e nós reencarnamos para vivenciar as experiências. Ele nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de ação. E nós estamos vivenciando essas experiências. Só que quando nós estamos encarnados, nós esquecemos que nós somos espíritos no corpo físico. E achamos que é o contrário, né? Que é só matéria. Nós nos envolvemos com as coisas da matéria e nós caímos, nós dissipamos todos os dons que Deus nos deu de herança quando nós encarnamos. Dissipando esses dons, essa herança, nós chegamos até o fundo do poço, como o filho pródigo, se alimentava com os porcos, que simboliza o fundo do poço, né? A gente sabe que os porcos, o Rafael citou que é um animal mais impuro na época de Jesus, era um símbolo de um animal mais impuro, e o criador de porcos era o símbolo de um espírito endividado. Então, eles se uniam a isso. Então, a gente nem precisa saber desse contexto histórico da época de Jesus, para quando nós lemos a parábola, nós sabemos que ao se alimentar com os porcos, ele atingiu o fundo do poço. Então, é similar à nossa vida. A gente vai caminhando, e quando a gente chega no fundo do poço, né, a gente já se assemelhou aos animais, a gente bate o pé para tomar impulso, né, e se levanta. E esse levantar-se é o despertar de consciência, é o acordar para a vida eterna, a ter a noção da sua ancestralidade divina, da sua paternidade divina, de saber que você é filho de Deus. Então, quando o filho pródigo, ele pensa, nossa, na minha casa do meu pai, no pão da casa do pai, ele faz uma prece. Antes de chegar à casa do pai, eu vou me levantar-me-ei, eu vou até meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Nessa prece que, com certeza, chegou ao pai, né? Através da vibração dele, ele não precisou nem falar, o pai já foi ao encontro dele. E isso é um símbolo da misericórdia divina para nós. É um símbolo de que Deus está sempre pronto, basta a gente pedir, basta a gente fazer uma prece, começar, como você falou, Walter, abrir uma pequena brecha e que Deus venha ao nosso encontro. E essa passagem, eu assim, estou botando, que daí eu fiquei lembrando da passagem no nosso lar de André Luiz, quando ele estava nas zonas inferiores, e eu até anotei algumas coisas, porque é tão assim, parecido, alguns detalhes com isso, eu vou traduzir assim para vocês rapidamente, assim. Então, André Luiz, quando ele estava nas zonas inferiores, no umbral, ele estava com fome, com sede, gargalhadas lhe feriam os ouvidos, a barba crescida, a roupa começando a se romper, forças perversas o atormentavam, ele tinha que se esconder de seres animalescos, de feras insaciáveis, ele devorava folhas desconhecidas, e ele bebia de água turva, ele sugou a lama da estrada, e ao mesmo tempo que ele fez isso, ele se recordou do pão de cada dia. E ele se lembrou, ele recordava que devia existir um autor da vida. Ele despertou para isso. Deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. E essa ideia lhe confortou. E ele começou a pedir para o supremo autor da natureza, como ele cita, para que ele viesse em socorro dele. Né? Daí ele pensou em algum momento que ele pudesse estar esquecido, mas aí ele se lembrou que ele também era igualmente filho de Deus, como o filho pródigo se lembrou. E se Deus providenciava ninhos para as aves inconscientes
e protegia as flores do campo, por que ele não ia perdoar e não ia socorrer? Então, ele refletiu que ele precisou conhecer o remorso, a humilhação, a desventura para tornar eficiente a sua prece. Aí foi nesse momento em que a neblina se dissipou e ele viu um velhinho chegando, com aqueles grandes olhos lúcidos. Daí era Clarencio, chegou e disse: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Então eu vejo que algumas passagens dessa... Quando eu li o Filho Pródigo, eu recordei dessa passagem do nosso lar, do André Luiz, que é similar ao que o Filho Pródigo passou, e a prece que ele fez. É muito semelhante, né? Quando a gente considera a presença de Deus, a gente pode considerar uma série de passagens nas obras espíritas, e muito boa essa lembrança, Solange. E eu me lembrei de uma pequena história em que um religioso chegou a um menino e, querendo intimidá-lo de uma certa maneira, perguntou e disse para ele: menino, eu te dou uma laranja se você me disser aonde está Deus, né? Aí o menino olhou para ele de volta e falou assim: Senhor, eu lhe dou duas se o senhor me responder onde ele não está, né? Então a gente sabe que existe um ensinamento de uma maneira muito profunda nas pessoas. Então a gente basta despertar, como o Rafael falou e você também falou, que cada um, a Maria do Carmo também falou, cada um tem o seu momento de despertar, a reforma íntima é de cada um, né? Eu acredito que isso é bastante forte. Mas Solange, a gente vai chegando ao nosso final, então. Foi muito bom o nosso bate-papo, foi muito gostoso. O Rafael enriqueceu muito, você também trouxe passagens muito bonitas. As pessoas se manifestaram de uma maneira muito gostosa. E eu queria lembrar vocês o seguinte, que agora nós estamos no fim do mês de abril, e em maio, o IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, o famoso IDEAC, ele vai promover a primeira Bienal do Livro Espírita. Então, a gente tem colocado, tem promovido aí a vinheta no início do programa, e dia 21, 22 e 23 de maio. Então, não percam, porque vai existir, serão diversos autores, diversos livros, entrevistas com diversas pessoas do mundo espírita, e a primeira Bienal que é feita exclusivamente online. Então, a gente pode buscar na Rádio Espírita Esperança, você coloca no YouTube lá, Rádio Espírita Esperança, ou IDEAC, I-D-E-A-K, né? Que é o endereço, você pode procurar no YouTube, você vai achar nos dias 21, 22 e 3 de maio. Então não percam, eu também tenho a grata satisfação aí de que vou participar também como convidado, como autor do livro Almas. A gente vai ter um dos dias, não sei qual ainda, mas a gente participa mais perto para vocês, que nós vamos participar aí com o livro Almas, que nos deu tanta reflexão e tanto prazer no sentido de fazer contato com a espiritualidade mais profunda um pouquinho, nos trazendo tanto conhecimento. Então, eu lembro desse fato, que é bastante importante, e teremos na quarta-feira, novamente, um estudo de mais uma parábola. A gente sabe que todas as quartas nós estamos tentando trazer pessoas diferentes, e sempre 2 ou 3, para que possa haver um tipo de uma mesa redonda, para que fique mais gostoso de conversar. E nós teremos aqui uma pessoa que vai participar, essa que está se manifestando aqui, ó, ela vai estar com a gente a semana que vem, viu? Já estou dando um spoiler da semana que vem aqui. Maria do Carmo Marcondes César estará nos brindando com sua presença na quarta-feira, às 20 horas. Então, a gente sabe que vai ter grande prazer em estar com ela e outras pessoas também. Solange, a gente agradece muito, foi muito bom. E eu convidaria você para fazer uma pequena prece de encerramento, você acha que é possível? Para que a gente tenha uma noite bastante agradável, que os nossos ensinamentos possam, através dos fluidos, penetrar realmente, que a gente possa assimilar tudo isso e acordarmos de uma maneira diferente amanhã, praticando um pouquinho mais esses lindos ensinamentos da parábola que ouvimos hoje. Tá ok? Obrigado a todos. Então, nos vemos na quarta que vem. Assim que a Solange acabar nossa rotina, então a gente já coloca a vinheta de encerramento e agradece a presença de todos os amigos. Boa noite. Boa noite, obrigada, Walter. Então, eu convido vocês todos a fecharem os olhos e sentir a presença de Deus, do Criador,
daquele que criou nosso espírito, daquele que criou a matéria, as coisas que vemos, que tocamos, criou todos os mundos. Esse autor da vida, autor da natureza, como diz André Luiz. Vamos sentir a presença dele em nossas vidas e agradecer. Agradecer pela oportunidade da existência, pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados, vivendo experiências, aprendendo neste planeta. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, nos instruindo, lendo. Agradecer pela nossa família, pela nossa comunidade. Agradecer pela nossa saúde. Agradecer pelo momento em que nós estamos vivendo no planeta, porque nós sabemos que tudo é para o nosso bem. E este momento é de luz, é de bênçãos, é de oportunidades. Nós agradecemos por estarmos vivenciando esse momento de transição no planeta, esse momento de luz. Nós agradecemos também a Jesus por cuidar de nós, por nos orientar, por nos guiar por esses caminhos, com essas palavras que até hoje ecoam para nós, cheias de significado, cheias de luminosidade do seu Espírito bondoso. Muito obrigada, Jesus, por todos os ensinamentos, pela sua vida. Muito obrigada, Jesus. Agradecemos os ensinamentos de hoje. Agradecemos o significado que nos trouxe essa parábola, a redenção que nós temos quando nós precisamos. Deus está sempre de portas abertas a correr para o nosso abraço. Obrigada por todos os ensinamentos da noite. E que essa luz, essa vibração que aqui ocorre, que aqui se fez, que ela perdure na nossa semana, nos nossos dias, na nossa família, na nossa casa. E ela também possa formar uma imensa esfera de luz, juntando toda essa vibração que podemos enviar para todas as pessoas que neste momento estão precisando de luz, de cura, de auxílio, de equilíbrio. Que todas as pessoas que precisam consigam alcançar essa luminosidade e serem beneficiadas por ela. E agradecemos por essa bênção, por essa dádiva de podermos ajudar, auxiliar. Muito obrigada. E pedimos licença para encerrar essa reunião, essa conversa, esse estudo, com a graça de Deus e as bênçãos de Jesus. Muito obrigada
E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.